Vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos. Quais são os tratamentos que nós podemos fazer quando temos um paciente sintomático e a queixa dele se deve a uma doença degenerativa discal? O tratamento ele vai se basear em quatro pilares aqui, né, que são, primeiro, o tratamento conservador. Normalmente, as doenças degenerativas discais, quando elas vêm puras e simples, sem um comprometimento radicular, existe um espaço para a realização do tratamento conservador. Não precisa operar de cara um paciente, ainda mais se, quando eu digo pura e simples doença degenerativa discal, é quando ela não cursa com alterações neurológicas, radiculares ou estenoses centrais, quando não tem deslocamentos discais ou listeses. Existem procedimentos que nós podemos fazer minimamente invasivos, que podem ser peridiscais, cujo intuito é jogar medicação envolvendo esse disco intervertebral, ou procedimentos intradiscais, onde existe ou a administração de medicamentos ou o uso de meios físicos no interior do disco intervertebral, tentando causar a estabilidade desse processo. E por último, a cirurgia. Para uma doença degenerativa discal, não é nunca e jamais, repetindo, quando a pessoa, ainda mais quando a pessoa não tem alterações neurológicas, acaba não sendo a primeira escolha, mas existe sim, bem descrita, o tratamento cirúrgico para esses problemas. Tratamento conservador da doença degenerativa discal vai se pautar pela não intervenção, a não invasividade do paciente, então nada de cirurgia, nada de corte, nada de agulha, e vai se basear na analgesia, e aí a analgesia não existe uma contraindicação para a realização de qualquer meio físico, e a analgesia medicamentosa também. Diferente de quando existe uma alteração neurológica ou radicular, onde existem medicações específicas para tentar controlar o disparo desse nervo, a doença degenerativa discal acaba não saindo muito das medicações aí da classe dos analgésicos, analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Eventualmente, alguns antidepressivos, eventualmente, alguns anticonvulsivantes podem ser associados, sobretudo nos casos das doenças mais crônicas. Mas a analgesia ela não vai causar a estabilização de coluna necessária. Para isso, a gente vai precisar de um treino específico para fortalecimento e para estabilização de coluna. Fisioterapia, muito importante. Existem diversas modalidades de tratamentos físicos que podem ser dados por terapeutas especializados e treinados, tanto para melhorar o posicionamento de uma vértebra em relação à outra, melhorar a congruência de uma vértebra em relação à outra, causar eventualmente uma analgesia não medicamentosa e, importantíssimo, fazer essa ponte para o fortalecimento e estabilização de coluna. Em última análise, os exercícios de estabilização e fortalecimento da coluna vertebral são aqueles que têm melhor evidência de deixar a pessoa bem por um tempo prolongado. É a pessoa que tem essa doença degenerativa discal. De maneira geral, os exercícios realizados em isometria acabam tendo algum grau de evidência maior para essa estabilização de coluna. Não quer dizer que alguma movimentação, quando ela é totalmente supervisionada por um terapeuta capacitado, não possa ser utilizada. Às vezes elas são utilizadas, inclusive, para o melhor posicionamento. E por que o fortalecimento ajuda na doença degenerativa discal? A resposta ela é bem simples e ela é mecânica. Fazendo uma analogia, eu gosto de colocar isso sempre para o paciente, trazer para alguma coisa do dia a dia desse paciente, é como se eu colocasse um pilar a mais para sustentar o telhado da minha casa. O que acontece quando eu coloco um pilar a mais? Eu roubo um pouco da sobrecarga, eu dissipo um pouco mais, eu divido esse vetor que é dado de forma axial na minha coluna e existe uma regra onde
a força, os vetores, eles acabam se concentrando nas estruturas de maior resistência, né? Está falando de resistência de materiais. Então, se eu consigo aumentar o tônus da minha musculatura, consequentemente, ele consegue absorver mais carga. Ele consegue aliviar um pouco mais esse vetor lá do interior da coluna, lá do platô do disco vertebral em relação ao outro e, consequentemente, desafogar, dar um respiro para esse disco intervertebral. E o outro lado dessa moeda? O outro lado dessa moeda é o enfraquecimento da musculatura, os vetores vão se concentrar na área de maior resistência, e se eu não tenho um tônus adequado do meu músculo, as estruturas de maior resistência, pela natureza, são os ossos, né? Então, os ossos, as vértebras, as articulações facetárias, consequentemente, a divisão entre um corpo vertebral e outro, e os discos intervertebrais por tabela, acabam sofrendo mais, tanto quanto o paciente tiver um menor fortalecimento. Então, por que se ater a isso, né, esses minutos aqui de explicação? Extremamente importante para qualquer problema de coluna é a manutenção da estabilização da coluna vertebral, é o fortalecimento. E por quê? Para aliviar a sobrecarga nessa região, para você dissipar uma carga na musculatura mais bem tonificada. E também aí no âmbito do tratamento conservador, além do que nós já falamos, as orientações para as atividades de vida diária e para as atividades de vida prática, sempre com ênfase em postura, em ergonomia, eventualmente em conservação de energia, em movimentos como sentar, como se levantar, como pegar um objeto no chão, entender um pouquinho da atividade desse paciente, ele trabalha em quê, qual que é a postura, como é a estação de trabalho, é um trabalhador braçal, é um trabalhador que fica sentado, é um trabalhador que se desloca, é um trabalhador que dirige. Então, entender a dinâmica desse paciente e agir, né, de forma preventiva ou de forma a tentar melhorar, tentar causar um impacto positivo e, consequentemente, sempre pensando em descomprimir essa coluna, né, sempre pensando em dissipar um pouco melhor essas cargas, sempre pensando em aliviar a carga dada ao disco intervertebral e às vértebras por consequência. Essa questão de entender, né, a dinâmica do paciente, muitas das vezes acaba sendo relegada a um segundo plano, infelizmente, né? Mas assim, e eu brinco sempre com o paciente, existe o mundo real e existe o mundo ideal. Eu estou aqui para comentar do mundo ideal. Uma vez que eu falo do mundo ideal para a coluna desse paciente, legal, as cartas estão na mesa, agora eu preciso ouvir do paciente. Ouvindo do paciente, vamos chegar no meio termo, e aí vamos sim pegar as diretrizes para o mundo real. Não adianta fazer 1001 orientações totalmente estratosféricas ao paciente, que ele vai acabar a consulta, vai embora e não vai fazer nada. Então, assim, é importante entender a dinâmica, o entendimento desse paciente, a dinâmica profissional, a dinâmica de lazer, a dinâmica de atividade, e agir de forma a ter uma ação efetiva para causar o melhor impacto no tratamento dele. E uma vez que um tratamento conservador não teve o sucesso necessário, ou se eu não estou conseguindo progredir, por exemplo, no tratamento de estabilização, porque o paciente tem exacerbação da dor, né, ou se o paciente já chega com uma qualidade de vida muito ruim por conta da dor, em decorrência desse desgaste, dessa doença degenerativa discal, a gente pode pensar em alguns procedimentos minimamente invasivos e infiltrativos. E os primeiros que eu vou falar são os peridiscais. O que são procedimentos infiltrativos peridiscais? Traduzindo de forma bem simples, jogar remédio na interface da raiz nervosa com o disco. Tentar banhar esse disco que está machucado, que está inflamado de medicação. Que medicação? Anestésico e anti-inflamatório, normalmente da família dos corticosteroides, anti-inflamatórios esteroidais. E aí dentro dos procedimentos infiltrativos nós temos 3 categorias, que são 3 vias de acesso, na verdade. As injeções transforaminais, as interlaminares e as infiltrações ou os bloqueios caudais. Vamos falar de forma bem rápida cada uma delas, até em aulas anteriores nós até chegamos a mostrar alguns vídeos, né,
reais da realização desses procedimentos. Então, os procedimentos peridiscais transforaminais, como o nome diz, transforaminal, através do forame. Eu uso um radioscópio, uma câmera de raio-x em tempo real, e aí eu consigo colocar uma cânula específica para realizar essa infiltração transforaminal, através do forame. Eu entro através do forame, e com isso eu consigo ter a seletividade do disco a ser tratado. Então, eu, particularmente, na minha prática, o jeito que eu fui tratado, que eu fui treinado, eu gosto muito de usar os procedimentos transforaminais. Então, eu consigo uma seletividade, eu consigo uma concentração de medicação na topografia onde eu quero, uma maior concentração na topografia onde eu quero. E te dá a possibilidade de tratar o disco que tem o desgaste e na lateralidade onde eu vejo o problema. Então, digamos, o paciente tem um problema L4, L5 do lado esquerdo, eu posso fazer um procedimento transforaminal de L4, L5 do lado esquerdo. Existem também os procedimentos interlaminares, que você entra interlaminar entre as lâminas. Aqui são as lâminas, que são os aspectos ósseos posteriores do canal vertebral. Interlaminar é a mesma via de acesso da raquianestesia. Então, eu consigo também acessar o espaço epidural, eu consigo difundir medicação, mas qual é o problema? O problema é que existe o saco dural como um anteparo. Eventualmente, eu consigo, colocando um volume, transpassar ou envolver esse saco dural e a medicação chegar no disco intervertebral. Então, é uma possibilidade, por conta disso que eu falei, eu acabo não usando tanto quanto os transforaminais, mas é possível sim a realização de infiltrações com a via de acesso interlaminar. E o caudal, a infiltração caudal, a gente entra pelo hiato sacral, que é essa estrutura aqui pequenininha do sacro, e é onde eu tenho um acesso ascendente aqui ao canal. Eventualmente, esses bloqueios, a gente pode até fazer a passagem de um catéterzinho, e aí você vai progredindo. Esse catéter ele é opaco ao raio-x, então com o radioscópio eu consigo ir progredindo e olhando aonde que eu chego, e aí eu consigo difundir medicação na região onde esse catéter parar. As mesmas críticas do interlaminar, para esse tipo de procedimento, mas é uma técnica também usada e com a sua efetividade estudada na literatura médica para as doenças degenerativas discais também. Bom, isso daqui é uma imagem ilustrativa do procedimento que eu fiz. É uma via transforaminal de L5-S1, onde a gente vê o contraste. E aqui existia uma doença degenerativa discal e um deslocamento discal, de forma que o contraste no lado direito aqui do nosso diapositivo, a gente vê que ele está para fora do canal, e aí quando você consegue achar a rota de entrada através do forame, ele faz um fiozinho aqui e ele cora aqui o interior do canal, vindo de L5 para S1. Durante o procedimento infiltrativo, durante o procedimento peridiscal, a gente não vê a raiz nervosa, a gente não vê e não qualifica o disco intervertebral, mas o contraste vai me dar a ideia de que tudo que eu injetar, a partir do momento em que eu adquiri a imagem que me deixou satisfeito, que é essa imagem indo para o espaço epidural, as medicações injetantes que virão na sequência vão seguir o mesmo trajeto. E aí, consequentemente, banhando, no caso aqui desse paciente, o disco de L5-S1, com uma doença degenerativa discal nessa topografia. E quais são os efeitos adversos? A gente fala da técnica, a gente ensina a técnica, mas é importante saber das técnicas e também dos riscos de cada procedimento. Isso é um fato extremamente importante quando a gente coloca na balança para a decisão de se realizar ou não qualquer procedimento. E já de antemão, eu já digo que os efeitos adversos são extremamente raros. É um procedimento extremamente seguro. O fato de ser extremamente raro um efeito adverso não quer dizer que você deva ficar com menos atenção, com menos cuidado, ou que deva desconsiderar a possibilidade da sua ocorrência. E o que pode acontecer, como nas primeiras 24, sobretudo 48 horas após um procedimento peridiscal?
Cefaleia é uma coisa que o paciente pode apresentar, é dor de cabeça. Pode ser que transitoriamente aumente a dor nas costas desse paciente, por quê? Eu estou atiçando uma região cronicamente, muitas vezes, né, cronicamente inflamada. Então eu vou lá e vou cutucar o vespeiro. Então eu posso, com o meu injetante, com a perfuração, com a manipulação da cânula, eu posso aflorar um pouquinho essa resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória transitória pode vir com aumento de dor nas costas percebidas pelo paciente. E esse aumento de dor nas costas nos primeiros 2 dias de procedimento não implicam num aumento, tampouco na diminuição de uma possível efetividade. Tá? Então é importante que o paciente saiba disso. Pode ser que, se houver dor radicular, pode ser que ele venha a aparecer ou pode ser que aumente, por quê? Mesma coisa que nós falamos no tópico acima, a irritação no disco intervertebral, pode se irritar uma raiz nervosa também, sobretudo nos procedimentos transforaminais pela via de acesso ao espaço epidural. Pode dar um flushing nesse paciente, que é flushing, aquela vermelhidãozinha que dá no rosto do paciente. Pode ter algumas reações vasovagais, o paciente baixar a pressão, sensação de desmaio, o que é de certa forma rara, porque o paciente ele realiza esse procedimento no decúbito ventral. Né? Mas às vezes o paciente, mesmo em decúbito ventral, pode experimentar alguma reação vasovagal. Por conta do injetante que eu comentei, que são da família dos corticosteroides, pode-se transitoriamente aumentar a glicemia desse paciente. E isso é muito importante porque o aumento da glicemia em pacientes que já são diabéticos tem que ser comunicadas ao paciente, se possível até triangulado com o clínico geral, o cardio, o endócrino, quem quer que esteja à frente desse tratamento da diabetes do paciente. Por quê? Digamos o paciente diabético insulino dependente. A glicemia dele sobe, ele sobe as medicações, porque subiu minha glicemia e tal, dali a 48, 72 horas desce e ele já subiu a medicação. Então pode vir até de forma iatrogênica, né, de forma criada artificialmente, uma hipoglicemia porque eu não me atentei que transitoriamente ia subir a glicemia. Então é importante contar com a ajuda de algum colega, né, que esteja cuidando dessa parte da glicemia, avisar o paciente que é uma reação que pode acontecer, de certa forma ela ocorre, mas ela, quando aparece, é transitória. Relato na literatura de abscesso epidural também ocorre, né? E aí, por mais que nós façamos o procedimento dentro de um centro cirúrgico, as bactérias existem, elas estão por aí. Então, assim, uma bactéria pode ser inadvertidamente levada para o espaço epidural e ali gerar um abscesso? Pode. Nunca tive, graças ao bom Deus, nunca tive um evento desse, mas existe descrito na literatura e é sempre lembrar que é uma possibilidade e o receio, o medo disso acontecer é bom porque faz com que você tome cuidado na técnica de antisepsia, na técnica estéril, no ambiente controlado, né, para se evitar aí um abscesso epidural, que é uma situação que, além de muitas vezes uma internação prolongada com antibiótico terapia, pode até causar irritações neurológicas locais, podem eventualmente até causar necessidade de procedimento cirúrgico para drenagem de abscesso. É uma coisa que, às vezes, imagina para um paciente que foi realizar um procedimento de uma complexidade baixa, ter um revés desse é terrível. Né? Alguma irritação da aracnoide, né? Uma aracnoidite pode ocorrer também por irritação, ou às vezes até por conta de uma bactéria. Alguma punção inadvertida de algum vaso sanguíneo ou de trajeto, ou alguma lesão epidural pode causar o sangramento e, consequentemente, um hematoma epidural, e é uma situação que você tem que ficar vigilante, porque um hematoma crescendo de forma exacerbada ou de forma descontrolada pode vir a causar uma compressão. Então, assim, se o paciente tem um hematoma epidural, a gente tem que ficar de olho nesse cara, né, acompanhar bem de perto. As fístulas licóricas, o que é fístula? É um pertuito, né, de líquor nesse espaço epidural, normalmente causado por conta de quando você
perfura o saco dural de forma, ou faz um rasgo de forma inadvertida. E aí esse vazamento do líquor para fora do canal pode causar diminuição da pressão licórica, e aí o paciente ele sente uma dor de cabeça muito grande. É um quadro onde o paciente tem que ficar deitado, muitas das vezes ele levanta a cabeça 5 graus e já tem uma dor de cabeça terrível. Um quadro que merece tratamento medicamentoso específico e um repouso absoluto. A fístula licórica, ela por vezes é observada no pós-colheita de líquor também, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar acessível no pós-procedimento. Porque se o paciente começar a apresentar uma cefaleia, nós temos que rapidamente avaliar esse paciente, rapidamente entender o que está acontecendo e rapidamente atuar de forma profilática e terapêutica. Reações anafiláticas também podem acontecer, né? Reações alérgicas nesse paciente, isso pode, como existem medicações injetantes ali, reações alérgicas podem acontecer, apesar de ser extremamente raro, mas nunca é nulo. Existem casos descritos na literatura, casos aí, tragédias de lesão medular, que são infartos medulares, normalmente pela punção inadvertida de alguma estrutura vascular ou o uso de corticosteroides particulados, causando trombos, causando pequenos infartos nessa vasculatura. Essa vasculatura, sobretudo, aí algumas pequenas artérias em locais específicos, se você lesar ela, ou se você trombosar, se você entupi-las, ela nutre parte da medula, pode causar uma lesão medular, um infarto medular, levando até eventualmente a uma paraplegia desse paciente. Ou em topografia cervical, existem descrições em literatura terríveis também, né, trágicas, que é punção de artéria vertebral, e artéria vertebral que nutre polígono de Willis com consequente morte do paciente, né. Se você for colocar a frequência desses eventos adversos, principalmente esses catastróficos, versus os milhões de procedimentos que são realizados a cada ano no mundo inteiro, realmente é uma ínfima proporção, né? Mas os relatos de caso, a literatura médica está aí para lembrar e nos deixar sempre atentos, concentrados e, sobretudo, treinados e não se meter a fazer procedimentos aos quais a gente não tem a capacitação para tal. E aí vamos passar aos procedimentos intradiscais, como terapêuticas, né? Primeiro aqui que a gente traz são as discoplastias, né? Discoplastia, aqui há uma doença degenerativa discal, um deslocamento discal, e consequentemente esse deslocamento discal, ele causa uma compressão de raiz nervosa, que é o que mostra no vídeo. A discoplastia visa criar alguns buraquinhos no interior desse disco intervertebral, e criando esses buraquinhos, né, através dessa máquina, que é um rotor, né, ele tem uma ponta espiralada e através de movimentos de vai e vem você cria pertuitos, consequentemente você reduz o volume desse disco, reduzindo o volume desse disco você faz a tal da discoplastia e teoricamente esse disco vem a reduzir as suas dimensões. Naturalmente, alguém que vem assistindo essa aula percebe que esse é um tratamento muito mais utilizado quando eu quero tratar o comprometimento da raiz nervosa, né, o pinçamento do nervo, do que propriamente uma doença degenerativa discal. A hidrodissectomia é um outro procedimento intradiscal, onde eu uso o turbilhonamento de água para retirar material discal. Da mesma forma que a dissectomia percutânea mecânica, mostrada no diapositivo anterior, eu crio pertuitos, só que em vez de eu ter uma ponta espiralada, eu tenho esse fluxo de água que se movimenta de forma rápida e cria um vácuo sugando esse material interno. E da mesma forma que o diapositivo anterior, é muito mais utilizado para você causar uma discoplastia, uma redução das dimensões desse deslocamento discal, do que propriamente uma alteração na qualidade desse disco vertebral, no machucado do disco.
Para se causar, né, para ter o impacto positivo para o tratamento do ânulo fibroso, das lesões de ânulo fibroso, existem 2 procedimentos que são mediados por radiofrequência, que são as anuloplastias. O primeiro deles é a biacuplastia, que é esse procedimento aqui do nosso lado esquerdo, onde eu coloco 2 cânulas na região do ânulo fibroso desse disco, e a ponta dessas cânulas elas esquentam, fazem uma lesão por radiofrequência. Essa lesão por radiofrequência tende, vamos colocar entre aspas, a selar, causa uma reação térmica, uma lesão térmica, essa lesão térmica causa a retração das fibras e você tende a cauterizar essa fissura de ânulo fibroso. Então é um procedimento que a gente costuma usar percutâneo também, procedimento ambulatorial, onde o paciente vai embora no mesmo dia, mas causando uma lesão térmica para a gente tentar cicatrizar essa lesão, essa fissura de ânulo fibroso. E tem o IDET, que segue mais ou menos a mesma lógica, só que em vez de eu entrar com 2 cânulas, uma de cada lado, eu faço o acesso por um lado só, e através da minha cânula de acesso, eu passo uma sonda, e essa sonda ela esquenta por radiofrequência, e aí essa sonda ela é progredida através da interface aqui do ânulo fibroso, ela faz uma volta, e eu consigo ver que ela está bem posicionada, e aí eu esquento toda essa sondinha, e a ideia é a mesma, causar uma lesão térmica, consequentemente essa lesão térmica causar a cicatrização dessa fissura, desse rasgo nas fibras do ânulo fibroso, causando assim, né, promovendo o tratamento da doença degenerativa discal. Então, lembrar da biacuplastia e do IDET, que são 2 tratamentos térmicos para as lesões discais, para as doenças degenerativas discais. E aí existe também um outro tipo de procedimento, né, que são as anuloplastias. E a anuloplastia, ela através de um acesso que você faz com uma pequena cânula de trabalho, através de uma pequena camisa de trabalho, você consegue passar alguns instrumentais. E quais instrumentais que a gente passa? A gente pode passar tanto umas pequenas pinças, e a ideia dessas pequenas pinças, retomando as discoplastias, é retirar o material que se deslocou, que está causando eventualmente uma compressão nessas raízes nervosas. Então, eu consigo retirar um material de forma até um pouco mais abundante do que as modalidades comentadas anteriormente, que é o que vai ser mostrado aqui na imagem. Então, esse é o vídeo técnico do procedimento, né? A gente passa um fio guia através da punção, depois a gente passa a nossa cânula de trabalho, e aí através da cânula de trabalho posicionada no interior do disco, a gente consegue passar, né, essa pinça. A gente saca o fio guia e aí você passa a pinça de trabalho, né? Então a pinça de trabalho eu consigo retirar de forma um pouco mais abundante aqui o material do interior do disco. E qual é a ideia de retirar esse material? A ideia de se retirar o material é que eu cause a redução dessa protusão discal, né? Aqui é uma protusão discal que a gente vê no vídeo. E depois que eu faço essa redução, né, que eu consigo retirar um pouco o material, eu consigo passar um bipolar lá dentro, eu consigo fazer uma lesão térmica de dentro para fora. Então, teoricamente, é um procedimento onde eu consigo combinar as 2 modalidades anteriores, a discoplastia, através da retirada do material, e as lesões térmicas, né, as anuloplastias. Então eu consigo colocar esse bipolar, que ele é curvo, e causar, né, esse esquentar do ânulo fibroso. Então, na verdade, esse tipo de procedimento é a evolução, né, é a escala de evolução que acabou até culminando na endoscopia. Hoje em dia a gente faz uma coisa muito parecida com esse tipo de procedimento, só que você usa uma camisa um pouco maior e passa logo uma câmera e consegue fazer o procedimento, tanto com as pinças quanto com os bipolares ali para fazer essa lesão térmica. E por último, né, o último grau da escala de complexidade dos tratamentos
de problemas de doenças degenerativas discais são os tratamentos cirúrgicos. No que vai se basear o tratamento cirúrgico de uma doença degenerativa discal? Basicamente, se o que me dói é o disco, eu quero retirar a sobrecarga desse disco intervertebral. Como eu consigo retirar essa sobrecarga? Fazendo a tal da artrodese. O que é artrodese? É a colocação de parafuso. O parafuso ele passa através dos pedículos, né? São parafusos transpediculares e acabam se ancorando no interior do corpo vertebral. Então eu passo um parafuso, aqui no caso L3, L4, né? Dos dois lados, e aí eu passo uma haste unindo e fixando a base desses parafusos. Consequentemente, eu retiro a força, né, a sobrecarga que está sendo dada no disco intervertebral e eu coloco nas hastes metálicas. Então, o titânio vai fazer as vezes de sustentação. E, eventualmente, também, né, nessa técnica, eu retiro o disco doente, né, o disco machucado, e coloco um cage. O cage ele é como se fosse uma armação, né, um andaime, que aí pode ser metálico, pode ser de materiais biológicos, para manter o espaçamento desse corpo vertebral e, em última análise, acaba até causando uma fusão, acaba causando uma calcificação em volta desse cage e acaba se consolidando esse processo ali dentro, né? Então, é um tratamento, né? A artrodese é um tratamento que elimina totalmente o disco. E quando a gente fala de doença degenerativa discal, né, quando o paciente não tem absolutamente nenhuma dor radicular, não tem nenhum pinçamento discal, não tem uma estenose de canal, a dor é exclusivamente do disco, apesar de descrito na literatura, o tratamento de artrodese é algo que a gente não vê com frequência. Por quê? Tudo que foi falado com complexidade mais baixa tende a ter uma efetividade maior. E eu disse há alguns minutos atrás que toda e qualquer decisão terapêutica é colocada na balança. O risco, o porte da intervenção versus o benefício. Procedimentos minimamente invasivos ou tratamento conservador, naturalmente, tem um risco muito menor do que o risco de uma artrodese. A artrodese existe o risco intraoperatório, né? Você vai ter a manipulação maior de tecido, vai ter a colocação de parafuso, vai ter tem que haver a correta alocação desse parafuso. E depois da cirurgia também. Depois, no imediato, existe algo que fica implantado nesse paciente, então tem um risco de infecção, né? Sempre que existe um implante, existe um risco de infecção associado. E no longo prazo, existe aquilo que a gente chama de falência do nível adjacente. O que é falência do nível adjacente? A sobrecarga na coluna vertebral, ela é dividida porção a porção em cada uma das vértebras, né? Então, são pequenos braços de alavanca. Cada vértebra é um bracinho de alavanca. Quando eu faço uma artrodese, aqui no caso de 2 níveis, ou aqui no caso da radiografia em 3 níveis, eu aumentei, multipliquei por 3 esse braço de alavanca. Consequentemente, quando eu aumento a minha alavanca, o que acontece nos níveis adjacentes, eu aumento o momento de força. Então, o disco imediatamente, e as articulações, né, o segmento imediatamente acima e imediatamente abaixo dessa artrodese, ele é submetido a um estresse maior. E ao longo do tempo, existe uma chance aumentada de que, submetido a um estresse maior, esses discos intervertebrais, essas estruturas, esses segmentos sofram alterações degenerativas que inclusive façam ou retornar o sintoma do paciente ou o aparecimento de outros problemas e eventualmente até cirúrgicos. Então, a decisão de se fazer uma artrodese é algo que tem que ser extremamente bem pesado e bem pensado, né? Muitos pacientes que eu atendo acabam falando, eu vim em você porque você é contra a cirurgia. E eu não sou absolutamente contra a cirurgia. Eu sou contra a cirurgia mal indicada. Isso eu sou contra, como qualquer médico bem instruído deve ser, né? Mas você tem que pesar
e trazer o paciente para junto de si nessa decisão. Expor os prós, os contras e tomar uma decisão consciente, né? Uma decisão em que eu assumo alguns riscos buscando alguns benefícios. Então, basicamente, é bom senso, né? Como tudo e qualquer, não só na medicina, mas em qualquer aspecto da nossa vida, é bom senso.